Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar uma série de aulas sobre crise energética, um assunto bem polêmico que será muito discutido provavelmente no Enem e vestibulares desse ano. E para falar sobre crise energética, na aula de hoje nós vamos trabalhar a crise hídrica, tá? Nós estamos no auge da crise hídrica nossa, né? E sobre a crise hídrica, eu tentei ilustrar de uma forma bem prática, numa única tela, para que você possa entender as usinas de alta, média e baixa queda, a produção hidrelétrica e como que essa crise hídrica afeta essa produção. Nós temos aqui então três quedas diferentes dentro de um país. Nós temos a primeira queda, que ela é bem alta, chamado alta queda, porém a vazão é bem baixa. São os primeiros riachos. Esses riachos desaguam nos rios um pouquinho maiores, são rios médios, né? E vai ter aí mais uma queda dos rios médios para os rios maiores e mais uma queda lá que você pode colocar mais uma turbina. Conclusão, você pode pegar a mesma água num país e você aproveitar ela em três tipos de turbina diferentes: as de alta queda, as de média queda e as de baixa queda. Olha que aproveitamento hídrico que um país pode fazer. Isso é muito legal. A alta queda, vamos colocar que a alta queda que nós temos é em torno de 1.000 metros e uma vazão de água bem baixa, que é 30 metros cúbicos por segundo. Parece baixa, mas cada metro cúbico, né, cada 1 quilo é 1 litro é 1 quilo, né, a densidade da água. Cada metro cúbico tem 1.000 litros. Então, olha que legal. Então, a densidade que nós vamos trabalhar com essa água aqui, a densidade é 1.000, não é 1 por 1, é 1.000, porque ali está em metro cúbico, e metro cúbico é 1.000, certo? Muito legal. As usinas de média queda, nós podemos ter ali, então, uma queda apenas de 100 metros, em torno de 100 metros, né, que é o caso aí da usina de média queda, que é a Itaipu, porém a vazão já é bem maior. A vazão agora é 300 metros cúbicos por segundo, porque tem mais água, porque os riachos já desaguaram nesses rios aí. E esses rios médios desaguaram nos rios maiores, que agora vai dar uma baixa queda, porque o rio maior já estamos na próxima queda ali. A queda é bem baixa, né, baixíssima, 10 metros de queda, e nós temos uma vazão bem alta agora, porque esse rio tem muito mais água, e ele vai ter uma vazão ali de 3.000 metros cúbicos por segundo. Isso é interessante, né? Uma coisa vai compensando a outra. Vai diminuindo a altura, né? Vai diminuindo a energia gravitacional, como se diz, mas vai aumentando a vazão. A potência que nós podemos calcular numa turbina, eu vou passar a parte matemática. Observe o seguinte, ó, na nossa crise hídrica, quem vai ser afetado? A altura, a gravidade, ou a densidade da água, ou é a vazão que é afetada pela crise hídrica? A crise hídrica afeta a vazão, a letra Z. Por que a vazão está com a letra Z? Porque a letra V já foi usada, né, para velocidade. Vamos usar o Z de vazão no lugar de V de velocidade. Daí você consegue identificar melhor que Z é a vazão de água. Então, lembrando que na crise hídrica, quem é afetado matematicamente aqui nos nossos cálculos é a vazão. Agora, pessoal, se a gente perguntar para vocês, alunos, né, do que depende a produção hidrelétrica? Depende da densidade da água, certo? Depende do que mais? Depende da vazão. Quanto mais água, maior a produção. Depende da gravidade da Terra. Tem que ter a gravidade para puxar essa água e transformar a energia potencial em energia cinética, para depois a turbina transferir essa energia cinética para os geradores e os geradores transformar essa energia cinética em energia elétrica. É a transformação da energia, né? Muito legal. Do que depende mais? Depende da altura. Quanto mais alta a queda, maior você vai ter de produção elétrica. Conclusão, se a gente multiplicar a potência, a densidade, a vazão, né? Aliás, se a gente multiplicar a densidade, vazão, gravidade e altura, você vai ter a potência. Então, multiplicando densidade, vazão, gravidade e altura, você consegue calcular a potência em watts. Que legal, né? Que interessante. Conseguimos transformar aí um cálculo de potência de uma energia que era potencial, que virou energia cinética, e agora eu consigo calcular em watts, né, qual será a produção dessa energia em elétrica. Que legal, a transformação dela em energia elétrica. Para isso, pessoal, olhem só, eu coloquei esses exemplos que nós temos num país, que é alta queda, média queda e baixa queda. Tem todo um sistema no país. Para você calcular, então, a produção de energia em alta queda. Eu já fiz esse cálculo, fiz algo bem interessante que é para bater, para você entender a transformação e que uma coisa compensa a outra, por isso que eu coloquei numa tela só e fiz esse desenho numa tela só. Vamos calcular então a primeira queda d'água, que cai pouquinha água, mas a altura é grande. Essa altitude não significa que o conduto de água, o duto de água que vai descer, ele não precisa ser em linha reta, caindo lá de cima. Ele pode ser a hipotenusa de um triângulo. O que interessa é a altitude, né, que é o lado do nosso triângulo ali. Resumindo, a altura que a água está ali é 1.000 metros, no caso desse meu exemplo aqui. Quando você pega, então, a densidade da água, que é 1.000, porque um metro cúbico tem 1.000 quilos, né, de água.
ou 1.000 litros, que é a mesma coisa. 1 quilo é 1 litro na água, tá? Na água. Multiplica pela gravidade, multiplica pela vazão. A vazão que nós temos ali no nosso desenho é 30, né? 30 metros cúbicos de água passam por segundo. E multiplica pela altura, que é 1.000 metros, você tem ali um total de 300 milhões de watts sendo produzido nessa turbina de alta queda. Alta queda, porém baixa vazão. 300 mil watts. Quando eu divido 300 milhões de watts, né? Não é 1.000 não, desculpa aí, gente. 300 milhões de watts, né? Esses 300 milhões de watts, quando você divide por milhão para saber em mega, você vai ter ali 300 megawatts. Então essa usina produz 300 milhões de watts, que é 300 megawatts. Vamos calcular a usina agora, que vai aproveitar boa parte dessa mesma água num rio maior agora, né? Vários riachos desses já desaguaram num rio de média queda, que eu falo que é um rio um pouquinho maior. Calculando, vou multiplicar de novo a densidade, gravidade, vazão e altura. O que aconteceu agora? A altura diminuiu e a vazão aumentou. Vamos lá então. Vou multiplicar a densidade, que é 1.000, a gravidade, que é 10, a vazão agora é 300 e a altura agora é 100. Multipliquei os três, o que aconteceu? Deu 300 milhões de watts, deu os mesmos 300 milhões de watts. Claro que assim você vai perder boa parte dessa água e tal. Vamos comparar uma coisa compensando a outra aí. E agora nós dividimos por milhão para saber em mega e nós temos 300 megawatts de produção de energia aí. Agora vamos calcular a de baixa queda? A de baixa queda, fazemos o mesmo cálculo, só que a de baixa queda agora, a altura é apenas 10 metros, só 10 metros. Porém, a vazão agora é 3.000, então aquele rio é largo, o depósito de água dele é bem maior, né? E agora a altura é apenas 10 metros, mas agora passam ali na turbina 3.000 metros cúbicos por segundo. É bastante água que passa. Quando você pega 1.000, que é a densidade, 10, que é a gravidade, 3.000, né? 3.000 metros cúbicos, que é a vazão vezes a altura, que é 10, então você vai ter ali 300 milhões de watts, que vai ser um total de 300 megawatts quando eu divido por milhão para saber em megawatt. Observe que legal, fiz um cálculo para bater bem certinho, mas observe que interessante, né? Ó, você tem os 300 mega na alta queda, 300 mega na média queda e 300 mega na baixa queda. Por que está acontecendo aí? Uma coisa compensa a outra. A primeira você tem alta queda, mas você tem baixa vazão. A segunda você tem média queda, mas tem uma vazão um pouquinho maior. A terceira você tem baixa queda, né? Muito baixíssima queda, mas a vazão é enorme. Então assim você vai conseguindo uma coisa compensando a outra e um país consegue reaproveitar por várias vezes essa mesma água. Isso é muito interessante, tá? Claro que boa parte vai se perdendo em evaporação e tudo mais. Mas é interessante, né? E é interessante que boa parte dessa energia elétrica, ela veio do sol. Teve que ter o sol para fazer todo o ciclo da água, para poder fazer isso aí circular e funcionar, né? Para poder essa água evaporar, para poder ela depositar em alguns locais mais altos e tudo mais. Então depende muito do sol também. Agora, pessoal, que nós aprendemos como que se calcula a potência teórica, essa é a potência teórica, né, porque não leva em consideração os desgastes aí, a perca de energia pelos rolamentos da turbina e do gerador, a produção de calor, o efeito do atrito, né, essa é o que deveria produzir, mas lá nos fiozinhos a produção não é tudo isso aí não, porque boa parte se perde. Em cima disso, nós vamos olhar agora algo bem interessante, que é uma questão que já caiu no Enem sobre esses recursos hídricos, né? E nessa questão fala o seguinte. Essa questão de 2016 fala: a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo. A gente sabe que tem uma bem maior em questão de física, né? Em questão física, a usina da China é bem maior, mas em produção, desde que elas nasceram, a Itaipu produziu bem mais. E há alguns anos aí, durante apenas um ano, a usina da China já produziu bem mais energia do que no mesmo ano da Itaipu. Agora, continuando então, a usina da Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras, num total de 14.000 mega. Não é 14 watts, não, é 14.000 megawatts, né? 14.000 megawatts. Então, tá falando que tem 20 turbinas e que o total produzido por essas 20, não é em cada turbina, é o total, é 14.000 megawatts de potência. E ela apresenta uma queda de 118,4 metros. Se a queda dela é 118,4 metros, olhando o nosso esquema aqui que eu fiz para vocês, ela está no meio ali, perto dos 100 metros de queda. Ela é uma usina de média queda. Então ela é uma usina de média queda, porém ela tem algo muito especial. Ela é 118,4 metros de altura e ela tem algo especial. É que a vazão dela é 690 metros cúbicos por segundo. Isso é muito interessante. Você tem uma usina de média queda, porém com uma vazão muito
grande para ser de média queda. Isso é legal, é um acúmulo muito grande de água, né? 690 metros cúbicos por segundo. Olha que interessante, se você for calcular a nossa potência teórica, que eu acabei de ensinar aqui no começo da nossa aula, você já sabe que é só multiplicar a gravidade que não muda, que é 10, a densidade que é 1000, que não muda, e aqui já forneceu a altura e a vazão. Você consegue calcular agora Itaipu aí. Porém, eles não querem que você calcule somente isso. Eles mostram ali que essas 20 turbinas produzem 14 mil megawatts, certo? E eles querem que você calcula qual é a potência que se perde, qual é a potência dissipada no processo. Então, resumindo, se você calcular a potência teórica que eu já ensinei, e você comparar com a potência que ela realmente está produzindo aí, que está saindo pelos fiozinhos aí, você diminui uma pela outra, você sabe quando que está se perdendo no meio do caminho. Para isso, então, vamos fazer o nosso cálculo que eu ensinei a vocês. Vamos calcular normalmente aí de uma turbina da Itaipu, porque ali está por turbina, né? Cada turbina tem uma vazão de 690, né? E a altura de cada turbina aí de queda d'água é 118,4. Fazendo o nosso cálculo, que nós aprendemos já na aula anterior, bem simples, é só multiplicar, então, a densidade, que é 1000, a gravidade, que é 10, a vazão, que é 690, que acabou de fornecer nesse exercício aí, e a altura, que é 118,4. Catei os dados de uma turbina da Itaipu, multipliquei os dados e encontrei que essa turbina, que cada turbina da Itaipu deveria produzir 816 milhões e 960 mil watts, ou seja, 816,96 milhões megawatts, né? 816,96 megawatts. O mesmo cálculo que eu fiz antes. Calculei qual é a potência teórica, qual que realmente deveria ser produzido lá no produto final de cada turbina. Mas a pergunta é, qual foi não aproveitada? O quanto que está se perdendo em cada turbina da Itaipu? Calculamos em cada turbina quanto que deveria produzir. Agora você sabe o seguinte, ó. A produção geral total da Itaipu é 14 mil megawatts, mas tem 20 turbinas. Significa que a produção dela é 14 mil dividido por 20, cada turbina produz 700 megawatts. Tá, mas cada turbina produz 700 megawatts de verdade. E no nosso cálculo teria que ter dado 816,96 megawatts. O que está acontecendo? É que boa parte está sendo perdida, está sendo dissipada em calor, em atrito com os rolamentos, né? Vai aquecendo a turbina, vai aquecendo o eixo ali do gerador e vai se perdendo energia em calor também. A água vai evaporando, tem todo um sistema que vai fazendo perca de energia, apesar que a usina hidrelétrica é uma das que tem menor perca de energia, tá? O que você faz então para achar quanto de energia perdeu? Muito simples, você pega o que deveria ser, que é o que você encontrou, né? Ó, vamos encontrar a potência dissipada. Coloquei um PD ali para encontrar a potência dissipada. Pega o total que deveria ter fornecido, né? Que é o total que você calculou, que é 816,96, e subtrai pelo que a Itaipu mostrou aqui que está fornecendo nos fios de verdade, que é 700. Quando você subtrai o que deveria produzir menos os 700 que está sendo produzido, você tem 116,96 megawatts. Ou seja, a resposta do exercício é 116,96. Gente, um abração para vocês, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado. A nossa aula vai ser assim, rápida e objetiva. Qualquer coisa, retornem o vídeo que vocês conseguem se localizar melhor. Tchau, tchau, um abraço a todos.